nesta terça-feira, a CPI do MST na Câmara recebeu o fundador e chefe do movimento invasor de propriedade privada, João Pedro Stedley. O militante foi convocado pela comissão para prestar esclarecimentos sobre as invasões realizadas pelo grupo. Na chegada de Stedley ao colegiado, teve bate-boca e troca de empurrões no corredor que dá acesso às comissões. Mais de 100 ativistas do MST tentaram entrar no plenário. Parlamentares governistas presentes na comissão usaram bonés do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para demonstrar apoio a Stedley. Em seu depoimento, Stedley disse que o agronegócio produz riqueza, mas não desenvolve o país. Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Então, esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não desenvolve o país. Fabi, vou recorrer a você que é advogada. Uma declaração dessa dá para inserir aí no inquérito das fake news, dizer que o agro não produz riqueza no país? Deveria, né? No mínimo, até para que a moral fosse equilibrada. Mas essa declaração do Stedley é tão abjeta, absurda, contrária à nossa realidade, porque várias vezes ali no depoimento dele, eu só vi a parte que o Ricardo Salles estava falando com ele como presidente, né, que tem 30 minutos, depois prorrogaram por mais 30 minutos, onde havia, assim, muita vontade mesmo do deputado Ricardo Salles de tentar fazer um debate justo, mas já deveria saber que esse debate justo, ele nunca ocorre quando vem da extrema esquerda, porque dizem por aí que existe extrema direita no Brasil. Eu não a vejo. Agora, extrema esquerda, eu concluo que o MST é um braço dela. E aí a gente olha e vê bem isso, bem essa característica aí, né, agroexportador colonial, né, como se assim o governo Lula não estivesse ajoelhando para as pautas colonizadoras, né, anti-Yankee. Ele não está sendo nada anti-Yankee, ele está sendo Yankee. E eu digo isso porque tem acordos formalizados aí com o governo Biden. Então, tudo que o MST vem produzindo de positivo para o Brasil é aquele conjunto vazio, ninguém vê. Bem pelo contrário, os depoimentos trazidos pela CPI do MST até o momento são substanciais para comprovar ali crimes severos, né? Aqui a gente não vai esquecer de depoimentos como o da dona Vânia, que explicou muito bem o que ela passava ali, e também, né, o sequestro, vamos colocar assim, da própria pauta, que é a pauta agrária no Brasil. E se não fosse o agronegócio, nós aqui, brasileiros, estaríamos numa miséria total. O agro nos salvou na época da pandemia e continua nos salvando. Aliás, deveria ser grato, porque o primeiro semestre, agora economicamente, não foi tão ruim por resultado do agro, né, do período passado. Então, as declarações do Stedley e essa provocação, né, esse pessoal indo aí com o bonezinho do MST, pode. O que não pode é comer melancia, né? Então, aí a gente já começa a ver a relativização, numa democracia relativizada, também do decoro parlamentar. E ali houve muita provocação, ele provocou muito, e ele foi ali como convocado, mas ele não respeitou nem mesmo os seus pares que estavam ali, e parecia mais um desfile de celebridade do que alguém sendo convocado para explicar coisas severas. Aí a gente tem, né, a foto do trio, mas a gente via também bandeiras do MST e aquela cena, né, do corredor dele entrando, ele até deixou muito claro que ele estava levando todas as bandeiras aí religiosas, né, agradeceu padres, mães de santo, pastores, etc. É isso que o MST faz, né? Ele tenta dizer que está produzindo algo muito bom, quando, na verdade, o que ele produz é muita tristeza para os homens e mulheres que estão no campo. Silvio, o depoimento de João Pedro Stedley era muito aguardado aí na CPI do MST e foi marcado aí por confusão e bate-boca, como a gente pôde ver nas imagens na tarde de hoje, né? Eu não sei o que é pior, se foi o depoimento do Stedley, que representa o velho Brasil, o atraso,
né? Inclusive o atraso econômico, como bem dito já aqui, nós estávamos apresentando o nosso novo programa A Força do Agro, né? O agronegócio brasileiro alimenta o mundo. Só o estado de Mato Grosso, por exemplo, é o terceiro maior produtor de soja do planeta, né? Se Mato Grosso fosse um país, mais do que na Argentina. E eles querem falar sobre o arroz do amor, que é o arroz do MST. Nós publicamos, numa das nossas edições recentes, um levantamento mostrando, com dados, que a produção do arroz do amor do MST, ou do fubá, que o ministro da Economia, Fernando Haddad, fez propaganda nessa feirinha lá no Parque da Água Branca, em São Paulo, não alimenta nem, por exemplo, a zona leste da cidade de São Paulo. Então, eu não sei o que é pior, se é esse depoimento dele ou se é esse pessoal todo usando o boné do MST que nunca pegou numa enxada na vida, mas faz ali política, porque é isso que é o MST. O MST não existe sem o PT, o MST não existe sem o PSOL. Não à toa, a Sâmia Bonfim emprega, por exemplo, a mulher do José Rainha, que é o líder dessa Frente Nacional de Lutas, um braço do MST. Ele só deixou o MST porque era mais radical do que os coordenadores regionais do próprio movimento, porque ele praticava crime de extorsão, tanto que ele tem condenações a esse respeito. Então, eu não sei de fato o que é pior, Paula, se é esse discurso atrasado do Stedley, que o MST ele volta aí, ele emerge nesse governo do PT, como era lá atrás, no passado, nos governos Lula, Dilma e até Fernando Henrique Cardoso também, né, invadindo propriedades que têm dono, propriedades produtivas, fazendo mal à nossa economia e mal àquelas pessoas que eles arrebanham, pessoas humildes que são levadas para essas invasões e depois a terra nunca chega. Aliás, quando a terra chegou, foi no governo do presidente Jair Bolsonaro e no governo do Michel Temer. Silvia, enquanto você comentava, eu estava aqui pesquisando um dos belíssimos artigos do nosso querido J.R. Guzzo, né, que estava sendo exibido aqui na tela, O Agro Brasileiro, o Idiota Padrão. Vou pedir licença para ler um trecho, porque o artigo vale muito a pena. Vamos lá. Aspas. Com exceção da soja, a maior parte da produção rural fica no Brasil mesmo. E no caso de produtos como arroz e feijão, quase tudo é consumido aqui dentro. Mesmo a carne de frango, da qual o Brasil é o maior exportador do mundo, cerca de 70% dos mais de 14 milhões de toneladas produzidas em 2022 foram para consumo interno. Não são narrativas, como dizem os manifestos do STF, os comunicadores e a polícia do ministro da Justiça. São números. Nunca a população brasileira teve tanto acesso ao alimento. Nunca o mundo precisou tanto do Brasil para comer. O agro brasileiro alimenta hoje 1 bilhão de pessoas, ou 5 vezes a população nacional. É ruim isso? A esquerda diz que é. Vale a pena ler esse belíssimo artigo de J.R. Guzzo, publicado na edição 174 da Revista Oeste de julho aqui de 2023, mais atual do que nunca. Ele traz vários números aí do gigantismo do nosso agronegócio. Fernão. Bom, para começar, eu nunca li um artigo do Guzzo que não valesse a pena, mas sempre vale a pena, é sempre na veia, é um cara precioso. Mas nós temos um ministro das invasões, né? Esse governo é uma mentira, gente, de alto a baixo, né? Olha o que esse cara fala, né? Impunemente, porque tem esse bando de imbecil que põe chapeuzinho do MST do Supremo Tribunal para baixo, né? Não esquecer que o ministro Fachin está no Supremo Tribunal porque estava em todo que era comício do MST, de bonezinho do MST. Né? Então, daí para baixo, passando por todas as redações, né, da imprensa podre, né, é isso aí, né? O cara pode falar esse tipo de absurdo, né? O político pode botar bonezinho do MST, porque o MST vai ser vendido para Patuleia como uma coisa que ele não é, né? E esse político vai ser distinguido e valorizado nas capas de jornais e nas telas de televisão porque pôs o bonezinho do MST. Né? Então, quer dizer, é uma mentira de alto a baixo, né? O agro é pura tecnologia, é puro desempenho, exatamente porque, pela natureza dele,
ele é o setor econômico que fica mais fora do alcance do Estado. O Estado brasileiro é destrutivo, é corrosivo, é podre, né? Onde ele alcança, ele vai matando, né? Tudo onde ele põe a mão, onde ele regulamenta demais, onde ele tem condição de exercer o seu poder na minúcia, ele vai matando, como matou todos os outros setores da economia brasileira, menos os mais pulverizados, como é o setor de serviço, né? E o agro, que pela sua natureza espalhada e tal, ele tenta resolver o problema do agro como? Criando uma máfia como essa desse Stedley, para ficar infernizando, invadindo e tal, e é secundada, porque sozinha ela não faria nada, né? Ela é secundada por quê? Pelos governadores que não põem a polícia para proteger as propriedades invadidas e pelos tribunais e supremos tribunais, né, que incentivam isso, travando o assunto. O cara que foi invadido vai ficar anos discutindo isso na justiça e não vai poder mais produzir. Então, essa gente, cara, é uma mentira de alto a baixo. Esse governo é uma mentira de alto a baixo. Tudo que ele fez até agora é mentira. E como se não bastasse já a imprensa que faz isso de graça para ele, ele vai querer gastar mais 200 milhões para fazer aí os seus gabinetes do amor na internet, né, para ver se consegue, né, furar também aí ele não vai conseguir, né, porque vai ter a mesma audiência que o Lula tem na internet. A internet é de quem está procurando a verdade, não é quem está procurando mentira, está para lá de bem servido. Pois é, Ana, o Stedley disse que o agro não desenvolve o Brasil. Pedi licença para ler mais um trechinho, porque tem um dado interessante aqui também desse artigo do Guzzo. Aspas, ninguém na discurseria do governo Lula parece ter notado um fato essencial. O agronegócio brasileiro hoje vale mais que toda a produção de petróleo da Arábia Saudita. O Brasil, no ano passado, exportou 160 bilhões de dólares. As exportações de petróleo da Arábia ficaram em 150 bilhões de dólares. O agro ajuda a pagar todas as importações do Brasil e, além disso, contribuiu no ano passado para o saldo de 60 bilhões de dólares obtido pela balança comercial. Esse artigo realmente está precioso para contrapor essa declaração do Stedley de hoje, Ana. Contra fatos, não há argumentos, né? O agro não desenvolver o país, né? Aí vem aquelas expressões com cheiro de naftalina, o agro modelo colonial, não produz distribuição de riqueza. Eu vou fazer coro com você, Paula, e vou trazer aqui também 2 dados da Associação Brasileira de Agropecuária. O agronegócio tem sido a âncora da economia brasileira há décadas. A participação do setor na composição do PIB é de 24,8%. O setor é também responsável pela geração de mais de 20% de todos os empregos do país. Aí, direto e indiretamente, né? Então, essa balela de não desenvolve o país em homenagem ao mestre Augusto, é declaração de cabeça baldia. Mais um dado aqui da Associação Brasileira de Agronegócio. O saldo da balança comercial do Brasil só é positivo graças ao agro. Em 2022, o superávit foi de quase 62 com B de bola, bilhões de dólares, mas o do agronegócio foi bem maior, quase 142 bilhões de dólares, porque os demais setores, né, indústria e serviços, eles foram deficitários em 80 bilhões de dólares. Então, Paula, por isso que é preciso censurar a internet, colocar uma mordaça em todo mundo. Quando os dados começam a aparecer, eles simplesmente não andam aí na mesma linha da terra fantasia que essa gente mora, né? E o Fernão disse uma coisa muito correta, é o sistema que está fora das garras do Estado, né?
não tem parasita, é gente que trabalha de sol a sol, é gente que está ali o tempo inteiro na meritocracia, na energia, no sol, na chuva, na tempestade, né, colhendo exatamente porque sabe que vai plantar. Para fechar meu comentário, Paula, acho que ficou muito óbvio que esse veículo, a Revista Oeste, não pensa, né, que o agro é fascista, como disse o presidente Lula, como candidato Lula o ano passado. Esse aqui é um veículo que apoia o agronegócio, apoia os investimentos, né, essa engrenagem espetacular que é o agro para o Brasil, mas nós continuamos de olho na bancada do agro, porque teve muita gente da bancada do agro que votou a favor do PL 2630, aquele PL da mordaça. Teve gente que não quis declarar voto, teve gente que declarou voto, né, não votou porque não foi a votação, mas teve gente que disse que votaria a favor porque era importante para a segurança, e teve muita gente da bancada do agro que votou a favor da manutenção desses ministérios todos aí, desses cabides de parasitas. Então, aqui a gente apoia o agro, mas na hora do voto ali da bancada, né, como as redes sociais costumam brincar, é cara e crachá. A gente confere nome por nome dessa bancada quem está votando a favor e contra o Brasil.